Fala galera, sejam bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do segundo ano do ensino médio do Centro de Estudos de Onox e a gente vai seguir com o nosso capítulo, né, no site, agora o capítulo 10 da frente de interpretação, lá na página 22, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês a frente, né, a charge que abre o capítulo. Estão acompanhando aí, tá aberta na página certinho para vocês? Vocês estão vendo a charge? Sim, ok. Beleza. Deixa eu dar um mute aqui no Tuno. Então, observa a charge aí comigo, tá? Índice de violência, né, que diz o gráfico. Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. Você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior. Ok? Então, qual é a relação que vocês conseguem perceber, tá? De sentido, a relação de sentido que vocês conseguem perceber nesse trecho, quando o primeiro personagem diz: o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Qual é a relação que está sendo trabalhada aí, gente? Podem ativar o microfone e falar, né? Se vocês tiverem alguma ideia. Quando ele diz assim: o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Qual a relação que a gente tem aí de sentido entre a parte o índice cresceu tanto e a parte não há mais espaço no gráfico? André, a relação de causa e efeito, não é? Isso, tá? Eu tenho uma relação aqui clara de causa e efeito, de consequência, certo? Dado um fato anterior. Então, veja, quando ele diz o índice de violência cresceu tanto, isso aí expressa, né, a causa que vai ter como efeito o gráfico não ter mais espaço para apontar esse índice, certo? Ou seja, eu tenho aqui uma relação de consequência. Seria mais ou menos, analogamente falando, se eu tivesse, por exemplo, a seguinte frase: ele gritou tanto que ficou rouco, tá? Então, foi o Omoto que falou, né? Eu estou concedendo aqui para o Omoto o primeiro Web 025 da turma do segundo ano, ok? A galera que anota aí, por favor, faça a menção. O primeiro Web 025 do segundo ano, tá? Ficar registrado aí, dia 1º de abril, não é uma mentira, tá? E nem uma pegadinha. Então, vamos lá. Todas as vezes que você analisa uma frase nesse sentido, você percebe... eu estou mudando as regras agora. Então, observa aí. Todas as vezes que você analisa uma frase como essa, nesse sentido, salta à sua vista os elementos linguísticos que são responsáveis pela... não é trapaça. Que são responsáveis pela... Como é que eu posso dizer? Pela relação de sentido em si, pela relação lógica que você mesmo indicou aí. Então, quando eu digo assim, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo, há alguns elementos aqui que são responsáveis por essa relação de causa e efeito, essa relação de consequência que foi destacada aqui pelo colega, certo? Quando ele diz, por exemplo, tá? O índice de violência cresceu tanto. A palavra tanto aí intensifica o crescimento, certo? De tal forma que a consequência não há mais espaço no gráfico. Então, esse tanto que são dois elementos aí linguísticos, tá? Eles são os responsáveis por estabelecer essa relação de sentido aí de causa e efeito que o Omoto destacou, certo?
E aí a gente pode, analisando agora a questão do sentido em si, tá? Qual é o efeito, tá? De ironia presente nessa segunda fala, na fala do chefe, né? Daquele que seria o chefe. Ele diz: você tem toda a razão. Vou mandar um gráfico maior, tá? Vou mandar comprar um gráfico maior, tá? A relação de ironia se dá em função do quê? Tá? Como é que essa charge produz a crítica, né? O humor crítico através da fala do chefe? Vamos lá. Cadê o povo da live? André, Oi. é o que ele fala aqui, cresceu tanto que não há mais espaço no quadro. O que seria que deveria ser tomado seria tomar medidas que seria coisa para se fazer para conter a violência crescendo. Mas ele acaba opinando por comprar um quadro maior. Essa seria a medida dele. Isso, né? Então, digamos assim, eu não estou resolvendo o problema, eu estou mascarando o problema, né? Então, perceba aí que a gente tem uma crítica, né, nessa charge ao enfrentamento que, às vezes, a gente verifica por parte de certos governos diante de certas crises, certo? Bom, a minha pergunta aí, novamente para vocês, eu disse que eu ia passar um tempo maior nessa charge, é que enquanto que na frase do primeiro personagem, a relação de sentido de causa e efeito, ela se dá através de elementos linguísticos visíveis, expressos, certo? No caso, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Eu tenho esse tanto que há também uma relação de sentido, tá? Que é justamente em que consiste a ironia que o Luiz levantou, entre as duas frases do chefe, certo? Do segundo personagem. Ele diz primeiro: você tem toda a razão. Aí encerra um período, uma frase. Vou mandar comprar um gráfico maior. Tá? Percebe que também tem uma relação de sentido entre as duas frases aí. Só que agora ela não se dá por meio de elementos linguísticos, certo? Não há aí um elemento linguístico visível. Se você tivesse que colocar um elemento visível aí para unir as duas, como estão unidas as duas do primeiro personagem? Quais possibilidades vocês sugeririam aí? O que vocês colocariam aí? Mas, tipo, é uma palavra para pôr aí? Não necessariamente só uma, mas algo que una as duas orações, explicitando a relação que há entre as duas, como houve na primeira. Você tem toda a razão, então vou mandar comprar um gráfico maior. Perfeito. Então, esse então me ajuda a entender, tá? Qual é a relação de sentido entre as duas? Qual é? Conclusão, né? Inclusão. Então, percebe que eu tenho a possibilidade de fazer essa estrutura, tá? De relação lógica, né? Lógico-semântica, tanto por meio de conteúdos dependentes, ou seja, em que eu tenho uma oração ligada à outra, dependente da outra, aquilo que na gramática a gente vai chamar de subordinação, certo? E eu posso ter o mesmo efeito em determinados casos, efeito semelhante no sentido de eu conseguir manter uma relação lógico-semântica sem o elemento explícito aí, ou seja, com estruturas independentes, tá? Então, nesse capítulo 10, eu vou abordar com vocês de maneira bem rápida, porque, enfim, não é uma coisa muito complicada ou complexa, as relações lógico-semânticas que são de termos dependentes, certo? Em conteúdos, em enunciados, em que você tem uma relação de dependência, como na fala do primeiro personagem aí. Então, repara que eu não tenho aí uma frase e depois outra. Eu não posso parar a frase dele lá na primeira oração, né? O índice de violência cresceu tanto, fica faltando, né? Fica pedindo mais, tá? E especialmente a segunda, é totalmente dependente da primeira, né? Quando ele diz que já não há mais espaço no gráfico. Eu não posso começar do nada dizendo que já não há mais espaço.
Esse que já não há mais espaço, claramente é um termo dependente da outra. Na segunda, você tem esses termos de forma independente. Você tem toda a razão. Ponto. Vou mandar comprar um gráfico maior. Se a fala dele começasse com vou mandar comprar um gráfico maior, já teria sentido. Porque a estrutura é uma estrutura o quê? Independente. Tá ok? Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer com essa diferença? Dá para ter a relação lógico-semântica construída por elementos linguísticos explícitos, certo? E dá para ter a relação a lógico-semântica de forma velada com termos que são independentes um do outro. Tá clara essa diferença aí? Essas duas possibilidades? Tá ok aí? Dá ok se eu posso seguir. Beleza. Então, hoje eu quero tratar com vocês de forma bem breve, né, essa questão das relações que são dependentes, tá? Então, uma primeira relação aí possível, eu vou esconder aqui a gente, tá? Uma primeira relação possível é a relação de causalidade, certo? O que é a relação de causalidade? É quando a gente tem um segmento, tá? Em que você estabelece justamente a relação que o Moto destacou ainda agora, de causa e efeito, tá? Ou seja, a consequência. Então, é possível explicitar essa relação, ele coloca aí, por meio de conectivos característicos, como porque, visto que, tanto que, uma vez que, tá? Então, quando você se deparar com esses elementos, você já entende que você tem uma relação de causa e efeito, que foi aquilo que o Emoto fez, certo? Percebeu isso daí, tá? Relação de finalidade, tá? Eu disse para vocês que o Paulo Leminski, ele tem uma questão visual muito grande nos poemas dele, né? Não é simplesmente um poema que você lê verbalizando, você tem que ler visualizando, né? Então, observa aí o poeminha dele. Haja hoje para tanto ontem, tá? Então, aqui eu tenho uma relação muito bacana, né? Com o tempo presente e o tempo passado, que aqui ele escreve de propósito com H, justamente estabelecendo aí essa relação, tá? E essa relação, ela é baseada, tá? Na ideia de um objetivo, de finalidade, né? Um fim, tem um fim. Então, haja hoje, para quê? Para tanto ontem, né? E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é muito interessante isso, por quê? Porque ele consegue juntar, ele consegue passar a mensagem de interdependência, tanto de forma gramatical, pelos elementos, pelos conectivos que aparecem aí, quanto pelo sentido do poema que ele quer estabelecer, né? Então, é fundamental que o hoje exista para se atingir determinado fim, que nesse caso é o próprio ontem, né? Então, só existe o ontem se existir hoje. Então, essa relação de interdependência, ele traz tanto no aspecto gramatical, na construção do poema, na forma como os termos estão interligados entre si, mas ele também traz isso através do efeito da mensagem em si. E aí os dois juntos causam esse efeito muito bacana, né? Tá? Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Alguém tem algum comentário, algum adendo? Posso seguir? Eu estou na página 23, tá? Tá, eu vou explicar de novo, então. Quando você diz assim, haja hoje para tanto ontem, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as vezes que eu quiser ter um ontem, eu vou precisar ter um novo hoje. Tá? Então, essa é a ideia. Então, haja hoje para tanto ontem. Então, quer dizer, por exemplo, hoje, por causa daquilo que eu tenho hoje, né, o hoje que eu tenho aqui, eu tenho o ontem, certo? E existirão muitos ontens, vamos dizer assim. Mas para que cada ontem possa existir, eu vou precisar de um novo hoje, certo? Eu sei que é uma coisa bem louca, mas a ideia é essa. E aí, a relação que ele estabelece aqui é de interdependência, ou seja, um elemento depende do outro, o ontem depende do hoje, certo? E, ao mesmo tempo, na frase, como ele construiu como ele estruturou, né, os elementos, ele deixou essa questão da interdependência também explícita na gramática do poema. Haja hoje para tanto ontem.
se eu começasse a frase, só se eu tivesse na frase simplesmente isso daqui, para tanto ontem, não tem sentido. Então, é uma estrutura que é dependente da anterior, que é a estrutura do hoje. Mas dentro do nível do sentido do poema, certo? Da interpretação do poema, da metáfora que o poema traz, o ontem realmente é dependente do hoje, em todos os sentidos, não só no aspecto gramatical da frase, como também no sentido da interpretação do poema. Entenderam? Ok? Posso seguir? Quem tinha dito que não entendeu, entendeu agora? Sim ou não? Vai ser sempre interdependente? Sim. Aqui nesse caso eu estou trabalhando com as relações lógico-semânticas que são interdependentes. Como eu falei ainda há pouco, ó, na charge, eu tenho aqui nessa charge, perdão, é quase um trava-língua, um exemplo de cada. Quando ele diz, Senhor, o índice de violência cresceu tanto, aí, que já não há mais espaço no gráfico, esse que já não há mais espaço no gráfico é dependente do anterior. Aqui eu tenho uma relação lógico-semântica de conclusão, né? Como o colega mencionou, você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior, só que agora de conclusão. E aí aqui a relação é entre termos que são independentes. Então, nesse capítulo, eu estou mostrando para vocês, eu estou relembrando, na verdade, com vocês, as relações lógico-semânticas que estão ligadas aos conectivos que vocês estudam desde o 9º ano, na verdade, desde o 8º ano, tá? São os conectivos ligados às estruturas que são interdependentes. Mas você tem também os interdependentes que a gente vai ver amanhã, certo? E aí vai encerrar o livro 3 na parte de interpretação. Seguindo aqui, tá? Na página 24, ele também menciona a relação de concessão, tá? Então, a concessão, ela é uma relação semântica em que eu tenho um fato contrário ao fato, um fato contrário ao fato expresso na oração principal, tá? Mas sem impedir que esse último aconteça. Então, quer dizer, não era para acontecer, mas mesmo assim aconteceu. Então, é como se fosse uma espécie de exceção. A regra seria, por exemplo, que se está chovendo, eu fique em casa e não saia. Mas eu fugi disso, então eu posso expressar isso através de uma concessão dizendo que, embora estivesse chovendo, eu saí de casa. E aí ele coloca, olha só que milagre, né? Uma concessão. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, né? Abriram uma concessão e aí colocaram algo bíblico no material. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Né? Então, o que se espera numa comunidade agropastoril que depende, né, do cultivo do campo, depende dessa subsistência, a subsistência é essa, no caso. E o que se espera que aconteça se as coisas não florescerem, se não derem fruto, se as coisas derem errado no campo? Que as pessoas fiquem tristes. Mas aqui existe algo maior do que a tristeza, que impede a tristeza de acontecer, que no caso é a salvação no Senhor. Então, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. É assim que funciona a concessão. Algo deveria acontecer diante disso daqui, mas vem algo mais forte e impede que aquilo aconteça. Então, aqui o que deveria acontecer é a tristeza, certo? Mas a tristeza não aconteceu porque algo maior, que não foi mencionado aqui, não precisa ser, certo? Aconteceu e que me fez quebrar a regra geral. A mesma ideia lá da chuva, né? Embora chovesse, eu saí de casa. Não ficou aqui explícito qual foi a ação mais forte que me levou a sair de casa e não a ficar em casa, que era esperado. Mas não importa, você não precisa saber para que a concessão se processe, certo? Basta que algo que deveria acontecer não aconteça, porque algum outro elemento, mesmo que esse elemento não seja mencionado, algum outro elemento veio e foi mais forte do que aquilo que deveria acontecer, e aquilo que deveria acontecer não aconteceu. Certo? Alguma dúvida aí sobre concessão? Posso seguir? Deem ok aí se eu puder seguir. Sim? Ok, vamos lá então. Relação de complementação, tá? Ele diz, é estabelecida sempre que um elemento funciona como complemento de outro, tá? Então, aí existe uma relação de dependência, tá?
E aí é o que a gente vai ter no caso das orações substantivas, certo? Quando você tem aí a conjunção integrante entrando em jogo. Então, são aquelas orações que a principal, diferentemente dos outros casos que eu mencionei aqui, embora ela seja principal, ela precisa da subordinada para ficar completa, tá? Como é que funciona isso? Eu vou explicar. Se eu disser assim, por exemplo, eu acordei tarde porque estava muito cansado. Eu tenho aí uma relação de dependência, de interdependência, certo? E a relação lógico-semântica aí, obviamente, é de causa, certo? É uma causa. Eu acordei tarde porque estava muito cansado. Então, a relação aí é de causa, isso é óbvio. Agora, tira o elemento que vem em seguida e deixa só o principal. Eu acordei tarde. Está completo. Você pode perguntar por que eu acordei tarde, quando eu acordei tarde, as circunstâncias que envolvem o meu acordar tarde, ok? Mas se eu tiro o que vem depois, está completo. Agora, imaginem que eu diga assim, o professor informou que o vídeo seria publicado no YouTube. O professor informou que o vídeo seria publicado no YouTube. Se eu tiro a oração subordinada, certo? O termo que complementa vai ficar o professor informou. Informou o quê? Percebe como é diferente? Então, mesmo que a oração principal, mesmo que o professor informou seja a oração principal, tá? Você vai ter aí a principal necessitando da subordinada para ficar completa. Então, aí a gente tem uma relação lógico-semântica de complemento, certo? Relação de condicionalidade, tá? Quando você tem uma condição expressa em relação ao conteúdo, a um outro conteúdo, né? Então, geralmente, linguisticamente, você tem os conectivos se, caso, desde que, contanto que, a menos que, tá? Por favor, gente, cuidado quando vocês forem escrever desde, tá? Que é desse jeitinho que tá aqui, ó, no final da página. Desde, tá? Não vão escrever desde, como tem gente que escreve, ou separado também, né? É desde, é uma palavra só, é tudo junto, tá? A relação de temporalidade, que pode ser tanto de simultânea, tá? Então, eu amo o mundo. Eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Eu vou me matar. Eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Ok? E aí você tem, na verdade, ele coloca aqui grupo de antíteses, né? Mas é quase um paradoxo, porque você observa que ele expressa isso de forma simultânea. Tá? Então, basicamente, o que ele quer dizer é que ser poeta é expressar essas contradições, é vivenciar essas contradições do mundo que estão presentes no mundo. Então, você tem aí uma simultaneidade no que diz respeito. Né? E que passou? Não posso nem falar isso aqui. Publicar esse negócio aí que vocês comentaram no slide, ou no chat. Tá? Pode ser também de anterioridade, tá? E pode ser ainda de posteridade, certo? Quando você tem uma relação que se coloca posteriormente à principal, tá? Relação de modo, para terminar, certo? Que é quando você tem um segmento, tá? No segmento você tem a expressão da maneira, no modo, o modo como alguma coisa foi realizada. E aí, mais uma charge, né? Eu posso democraticamente, a gente lembra logo de um político, né? Eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante? Não, mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Rua, né? E despede o cara. Então, preste atenção que o efeito de sentido dessa charge, né? E mais uma vez a crítica, é construído através de relações de modo. Na primeira fala do empregado, ele diz: eu posso, de uma maneira democrática, discordar do pensamento dominante, e aí vem a ideia da dominação como um adjetivo. Certo? Então, qual é o modo de trabalho do empregado? Qual é o único modo de trabalho que o empregado pode ter? É o modo democrático.
Então, ele só, na fala dele, ele só faz menção do modo no que diz respeito à democracia. Mas o patrão, o chefe, né, o manda-chuva da história, ele pode fazer uso da dominação como um modo de comportamento. Ele pode fazer da dominação um modus operandi, vamos dizer assim. E aí ele troca, ele inverte a coisa. Então ele diz, não, mas eu posso dominantemente, certo? De uma maneira dominadora, discordar do pensamento democrático. Então o empregado usa o democrático como uma maneira de trabalho, ele quer usar o democrático como uma maneira de trabalho, e aí acerca do pensamento dominante, certo? Que vem como adjetivo, apenas como um qualificador, percebe? Uma coisa menor. Enquanto que o chefe faz o trocadilho e inverte. Ele apresenta o modo de trabalho dele como sendo dominante e a questão democrática vem como apenas uma coisa adjunta, como algo, né, que tem apenas o valor de qualificar aí o pensamento, certo? Que não tem o valor de uso para ele como chefe da empresa. Ok? Então, basicamente é isso. Se vocês prestarem atenção, na verdade, o que é esse capítulo? O que esse capítulo faz? Ele associa os conectivos que vocês já conhecem desde o 8º ano, lá do fundamental, às relações lógico-semânticas que você pode construir, né, de uma forma criativa em textos. Ou seja, quando, na verdade, o texto ele passa uma mensagem não só pelo seu sentido em si, mas essa mensagem é reforçada através da estrutura gramatical, da estrutura do período, da estrutura da frase, como ela é construída e como essas relações de sentido são estabelecidas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário, algum adendo, alguma coisa que gostaria de falar? Não? Ok. Então, supõe-se que ficou bem claro, né? Essa questão da relação lógico-semântica quando a gente tem enunciados dependentes. Na aula de amanhã eu vou falar com vocês sobre as relações lógico-semânticas nas estruturas independentes, como na fala do senhor lá na primeira charge, né? Em que ele você consegue perceber uma relação entre uma frase e outra, mas essas frases elas não estão unidas em um único período. Okay? Luiz, quer falar alguma coisa? Luiz? Ok, vou dar um mute aqui então. Beleza. Então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, amanhã a gente vai continuar. Eu vou encerrar o capítulo 10, ou melhor, o livro 3 com vocês, na parte de interpretação, e aí a gente vai para a gramática, ok? Em seguida, na semana que vem. Se já estiver aberto, na plataforma o capítulo 10 para vocês fazerem as questões, o capítulo 10, o capítulo 9, o capítulo 8, já vão logo fazendo, tá? Vão acompanhando aí aquilo que eu tiver dando para vocês aqui online, né, com vocês. Não esperem as aulas ao vivo do site. Vão acompanhando o nosso raciocínio aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo do Magro para vocês. Até a próxima. Tchau.